Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, fala-se muito que o coronavírus seria um vírus democrático, pode atacar todas as faixas da sociedade. É isso mesmo? O senhor acredita nisso? Costuma-se dizer que o coronavírus é democrático, porque atinge todas as pessoas por igual. Isto definitivamente não é verdade. A crise do coronavírus e da Covid-19, a doença por ele causada, vem atingindo de maneira muito mais forte a população mais pobre do Brasil e do mundo. A desigualdade econômica e social no Brasil e na maior parte do mundo faz com que essa crise de saúde tenha um duplo efeito sobre a população mais pobre. Por um lado, ela aumenta o número de mortos justamente no âmbito dessa população mais pobre. O aumento assustador do número de mortos no Brasil se dá justamente pela disseminação do vírus e da Covid-19 entre a população mais pobre. De um lado, porque ela vive em condições muito precárias, que não permitem o isolamento social, sabidamente a medida mais eficaz de combate à disseminação do vírus. O aumento do número de mortos na periferia e nas favelas das grandes cidades brasileiras é indicativo desse quadro. Ainda nesse contexto de que o vírus e a doença atingem muito mais os mais pobres, é evidente que isso se deve ao fato de que essa parcela mais pobre não tem o atendimento de saúde em condições de igualdade com a população de mais recursos. A situação trágica em Manaus e Belém mostra isso, em que a população que é atendida pelo Sistema Único de Saúde não conta com a mesma infraestrutura que é voltada ao atendimento da população de maior condição econômica e, por isso mesmo, o número de mortos entre a população mais pobre vem aumentando muito. Essa desigualdade social brasileira, que é uma marca da América Latina, fez justamente com que a Organização Mundial de Saúde declarasse que a América Latina é o novo centro da pandemia, com enorme destaque, lamentavelmente, para o Brasil, que já tem o maior número de mortos na região e o segundo maior número de infectados no mundo. Mas além da doença atingir a população mais pobre pela precariedade das condições de vida e pela ausência de um sistema de saúde eficaz que os proteja, há um segundo impacto que recai justamente sobre essa parte mais vulnerável da população. E que impacto é esse, professor? Que é o impacto na redução da atividade econômica, que prejudica de maneira muito mais efetiva a parcela da população que vive em situação de subsistência. O Banco Mundial, numa projeção conservadora, indica que pelo menos 60 milhões de pessoas irão para a pobreza extrema em todo o mundo. O banco tem reservado 160 bilhões de dólares para ajuda a países pobres, mas reconhece que este valor é insuficiente. Em abril, o grupo dos 20 países mais ricos orientou a suspensão da dívida dos 73 países mais pobres do mundo, cujo pagamento ficaria postergado para o final do ano, justamente como uma medida para se tentar reduzir o impacto negativo da doença na economia desses países que contam com uma população muito pobre. A superação da crise terá que envolver o enfrentamento desse quadro. No âmbito da proteção da população mais pobre, da proteção direta, a universalização pública dos sistemas de saúde e o combate à pobreza através de medidas como a renda básica da cidadania terão que ser prioridade na ação dos governos e da governança internacional. E a adoção dessas medidas só será possível em um quadro de cooperação internacional, como já tenho enfatizado nesta coluna. Esse foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor,
o que os analistas têm dito sobre a gestão da pandemia aqui no Brasil? Tudo bem, Gabriel? Então a gente tem várias notícias aí que vem saindo sobre o país, né, sobre a gestão da crise relacionada ao Covid-19, né, como que isso vem, qual que é a gestão que o governo federal vem fazendo dessa situação. E hoje a gente, né, está numa situação muito complicada. Um país, no momento, uma das mais graves crises de saúde que já enfrentamos, se não a mais, né? A gente está sem ministro. A imagem do país fora tem ficado muito negativa. A América Latina aparece como o novo centro da pandemia. O Brasil é em destaque. Investidores olhando, né, essa gestão da crise, saindo do país com medo. Não só da questão, não é uma questão com medo de pegar doença, mas com medo de uma má gestão, né? Acho que fica muito evidente no momento de crise quais são os verdadeiros líderes. E a gente percebe que no Brasil existe uma ausência de uma liderança. É muito forte isso. No momento que mais a gente precisa dessa liderança, a gente não percebe. Isso tem causado consequências muito graves, né? A gente percebe esse aumento, mesmo com alguns estados fazendo restrição, né, fazendo algum tipo de isolamento social, a gente percebe um aumento dos casos ainda em uma trajetória ascendente e o nosso presidente falando em aberturas. Como isso tem afetado o desempenho econômico? A gente já falou sobre a questão que tem sido, né, bastante citada na mídia, entre a Suécia e a Dinamarca, né? São dois países parecidos em termos de desenvolvimento econômico e também social, com instituições muito sólidas, onde a Suécia permitiu que ocorresse, não teve uma política, né, de isolamento social, deixou a cargo das pessoas. E a quantidade de contágio de mortes é muito maior na Suécia, com efeitos econômicos muito semelhantes e previsão também, né, para 2020 de queda do PIB muito semelhante à Dinamarca. Teve uma entrevista muito interessante um economista muito reconhecido, né, de renome, que é o Larry Summers. Ele já trabalhou no governo Clinton, no governo Obama e está assessorando agora o John Biden. E também já foi reitor de Harvard, né, ele é professor de Harvard. E ele fez uma análise muito completa, né, desses efeitos do Covid-19 sobre a economia e essa questão da importância, né, de você ter um governo central tomando as medidas necessárias para reduzir os efeitos, tanto econômicos quanto em termos de saúde, dos impactos dessa pandemia sobre um país, né? E ele também acaba falando um pouco do Brasil, com uma certa preocupação, e coloca essa questão também nos Estados Unidos, como que mesmo antes das medidas de isolamento social em alguns estados, as pessoas já pararam por si só, por conta própria, elas pararam de frequentar certos lugares, já houve uma grande queda da demanda pelo medo do vírus. Ou seja, é mais uma evidência de que a abertura da economia não vai ter um impacto econômico positivo. O fim do isolamento social não vai fazer com que as pessoas comecem a retomar suas atividades de forma normal. Isso pode prolongar ainda mais o efeito econômico. Claro, em termos de saúde, a gente já percebe o Brasil hoje com um sistema de saúde muito fragilizado, 5 estados aí já chegando na sua capacidade de atender as pessoas com problemas mais graves do Covid-19 e que isso acaba aumentando a taxa de mortalidade, né? Porque pessoas que poderiam ser tratadas acabam não tendo essa ajuda. Então, mesmo nos Estados Unidos, ele mostra evidências que não adianta você abrir a economia, não adianta acabar com o isolamento social. Isso pode ter um efeito ainda mais forte sobre a queda do PIB, porque essa situação das pessoas não estarem saindo, não estarem consumindo, acaba se prolongando por mais tempo. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, por que choramos? As lágrimas são universalmente representadas como sinal de emoção, de tristeza. Seja, por exemplo, nos versos de Fernando Pessoa, que escreveu: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, ou mesmo na conhecida música sobre o rio de Piracicaba, que na verdade se trata da saudade de alguém que chorando
vai fazer com que as lágrimas cheguem ao rio de Piracicaba e esse transborde do seu leito. Dessa forma, a gente tem que no conhecimento popular, lágrimas são mesmo sinal de emoção. Mas, na verdade, lágrimas não são só manifestação de sentimentos profundos, de emoções guardadas e, dessa vez, libertadas. Lágrimas são também manifestações de reação a ofensas, a incômodos que acontecem nos olhos. E, dessa forma, são uma resposta, ainda que aparentemente muito geral, uma vez que fumaça, excesso de frio, irritação com pólen ou pelos de animais provoque o mesmo tipo de reação, um excesso de lágrimas. Na verdade, as gotinhas em diferentes condições têm diferentes componentes, ou seja, um olho agredido tem mais lágrimas com componentes para fazer a reconstrução do tecido, a cicatrização. Lágrimas de olhos ofendidos por agentes microbianos têm mais agentes de defesa. Dessa forma, a lágrima tem a sua composição regulada pelo tipo de incômodo ambiental. Lágrimas podem ser sinal de doença ocular? De forma silenciosa e quase não aparente, todo o tempo da nossa vida, acordado ou dormindo, bem do início da tenridade até o final dos dias, estamos produzindo alguma quantidade de lágrima, que na verdade compõe uma fina película que cobre os olhos, chamado filme lacrimal. A lágrima em excesso, que aparenta e transborda e escorre pela face, ou chega até a garganta com aquele gosto salgadinho, pode ser, então, sinal de uma reação, uma resposta dos olhos a uma emoção ou a um incômodo da superfície. Em algumas situações apartadas, isoladas de emoções ou de incômodo, os olhos podem também lacrimejar. Nesse caso, estamos lidando com problemas relacionados, muitas vezes, à falha na drenagem, à falha no escoamento natural, obstrução do canal de drenagem da lágrima, que a levaria naturalmente à cavidade nasal. Nessa condição, a obstrução pode ser parcial, causada por inchaço dos tecidos, irritação, alergias, etc., ou pode ser um bloqueio total, algumas vezes permanente, que aí merece a atenção do especialista, do oftalmologista, uma vez que o líquido represado pode produzir infecções ocasionais que podem e merecem ser tratadas adequadamente. Dessa forma, as lágrimas, na grande maioria das vezes, são um bom sinal de extravasamento das emoções ou de reação adequada aos incômodos ambientais. Portanto, um alerta. Em algumas situações, quando persistente e sem vínculo com nenhuma emoção ou nenhum incômodo, ela pode então estar relacionada a esse represamento por uma falha anatômica no canal de drenagem. Muito obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Hoje, a professora Maiana Zates fala sobre um teste rápido que o Centro de Estudos sobre o Genoma Humano está desenvolvendo para ajudar na detecção da Covid-19. Desde o início da pandemia, nosso instinto de cientista nos persegue com a questão: como podemos contribuir na luta contra o novo coronavírus? E com esse intuito, estamos trabalhando em diferentes linhas de pesquisas. A primeira, que está sendo coordenada por minha colega Maria Rita Passos Bueno, no Centro do Genoma, juntamente com nossos alunos e colegas, trata do desenvolvimento de um teste mais simples e rápido do que o tradicional PCR e de menor custo para o diagnóstico do novo coronavírus. Na semana passada, o Hospital Albert Einstein divulgou o desenvolvimento de um novo teste para diagnóstico de Covid-19 e que teria a vantagem de testar um número muitíssimo maior de amostras simultaneamente, isto é, testar a presença do RNA do vírus em amostras de pacientes. Esse teste baseia-se em equipamentos de última geração, que a gente chama de Next Generation Sequencing. E como nós sabemos da importância de aumentar o número de pessoas testadas no Brasil,
a aplicação desse teste em um número maior de pessoas será sem dúvida muito importante. Professora, quais são as dificuldades para realizar esse tipo de teste? Em primeiro lugar, para ser economicamente viável, ele vai depender das coletas, o que não é trivial. Além disso, existem inúmeros locais no Brasil que não possuem sequenciadores de última geração. Então, pensando nisso, a nossa proposta é desenvolver um teste mais simples e rápido, que não depende de equipamentos sofisticados. E esse nosso teste rápido poderia dar resultado em 2 horas, ao invés das 7 horas do teste tradicional chamado de RT-PCR. É um teste colorimétrico chamado RT-LAMP e que já foi demonstrado como eficiente na identificação de outros vírus como dengue e zika. Além disso, estamos usando praticamente só reagentes nacionais, desenvolvidos com a colaboração do professor Chuck e professor German do Instituto de Química da USP. Isso nos permitiria depender cada vez menos de importações e que tem sido um gargalo enorme nas nossas pesquisas. E no momento estamos validando esse teste a partir de amostras descartadas pelo laboratório Fleury e que foram testadas com o método do PCR tradicional. Bom, e além disso, estamos testando uma abordagem nova, testar o vírus na saliva ao invés da coleta nasofaringe. E qual seria a vantagem desse teste que você menciona? Para quem já fez, a gente já viu que a coleta nasofaringe é desconfortável e, além disso, ela requer pessoas altamente treinadas. Se não for bem feita, temos resultados falsos negativos. Além disso, ela é feita com coletores chamados swabs, uma espécie de cotonete. Pois bem, fiquei sabendo que os últimos lotes são de péssima qualidade e acabam desmanchando na solução, onde será analisada a presença do vírus. Isso pode invalidar o teste. Além disso, a pessoa que coleta precisa estar muito bem paramentada para não se contagiar e se transformar em um agente transmissor, infectando outras pessoas. Então, se tivermos sucesso nessa estratégia coordenada pela Maria Rita com o teste da saliva, a grande vantagem seria a possibilidade da autocoleta, diminuindo muito o risco de transmissão. O tubo coletor seria colocado na porta do interessado, retirado após a coleta, sem contato entre as pessoas. Ou então, poderia ser aplicado em hospitais, universidades ou empresas que agregam muitas pessoas. E, além disso, ele poderia ser repetido em intervalos regulares, por exemplo, uma vez por semana. Se nós pudermos identificar as pessoas positivas logo no início dos sintomas, ou mesmo aquelas que são infectadas e permanecem assintomáticas, além do tratamento precoce, essas pessoas deverão ser imediatamente isoladas. E que outra linha de pesquisa estamos desenvolvendo? Uma outra pesquisa que estamos desenvolvendo e que tem tudo a ver com o nosso background de geneticistas é tentar entender por que algumas pessoas desenvolvem formas graves e letais de Covid-19, enquanto outras, felizmente a grande maioria, têm sintomas leves ou permanecem assintomáticos. Acreditamos que a resposta está nos nossos genes e vou falar como estamos investigando isso na minha próxima coluna. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.